Olá, bom dia a todos vocês que nos assistem. Está começando o nosso programa, o Tudo Posso, e a gente fica muito feliz em fazer esse programa para você, que nós fazemos com todo amor e carinho todos os dias, inclusive nos feriados, não é mesmo, Rafael? Bom dia. Bom dia, Maria Cândida. Não tenho dúvida disso. Hoje é terça-feira, tem muita gente em casa, um público ainda maior acompanhando o nosso programa. Para vocês, um ótimo feriado. Vamos juntos, então, com muita informação e muita diversão nesta terça-feira gostosa. Vamos falar isso, né, Maria Cândida? É verdade. Hoje é feriado de Tiradentes, gente. Mas você sabe quem foi Joaquim José da Silva Xavier? Tem noção da importância desse líder? No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história deste herói nacional que morreu como mártir da Inconfidência Mineira no dia 21 de abril de 1792. E quem vem conversar com a gente é o sociólogo Luiz Antônio Frago. Daqui a pouco. Olha, nós também vamos falar sobre as causas e tratamentos do vitiligo, uma doença cutânea, doença da pele, causada pela perda gradativa da pigmentação. Mas como é feito o tratamento? É possível prever a extensão dessa doença? A dermatologista a doutora Úrsula Meltemann está com a gente e daqui a pouquinho vai esclarecer todas as dúvidas sobre essa doença. Daqui a pouquinho. E terça-feira também é dia de artesanato aqui no Tudo Posso. E para você que acompanha o nosso programa e fica esperando por esse momento, nós vamos aprender a fazer, vamos mostrar uma linda bonequinha na xícara. Olha que fofo, peraí, vamos lá. A imagem já tá chegando e eu tô chegando também aqui na imagem. Olha só que bonitinha essa bonequinha, muito legal. A arte decoradora, educadora Del Carmen já está aqui no estúdio e daqui a pouco vai ensinar o passo a passo pra gente. Ela disse nos bastidores que é muito fácil e que você pode até... A gente tá no dia 21 de abril de Tiradentes, né? Mas você pode fazer pro Dia das Mães também. Por que não? E pode vender também. É feriado, mas não pode faltar a culinária. E na nossa culinária de hoje, um prato clássico da culinária japonesa, o tempurá. Tirinhas e vegetais fritos muito saborosos. Quem vai ensinar pra gente como preparar um tempurá sequinho, muito saboroso? Olha, já tá me dando água na boca aqui. É a culinarista Adriana Teles. Então já vamos fazer o seguinte, o programa tá começando, a gente já vai pra primeira entrevista. Corre, deixa do lado do sofá aí, papel e caneta na mão para você anotar o passo a passo. Daqui a pouco tem a culinária de hoje. Correto, Maria Cândida? Gosta de tempurá? Adoro tempurá, adoro todo tipo de tempurá, gosto muito. A Adriana sei que vai arrasar hoje. Mas hoje é dia 21 de abril. Você sabe por quê? O dia 21 é um feriado nacional? Qual a história, afinal, de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes? Este movimento mineiro faz parte da história do Brasil e teve um caráter separatista. Para falar um pouco mais sobre a história da Inconfidência Mineira e quem foi, afinal, Tiradentes, vamos conversar com o sociólogo Luiz Antônio Frago, que já está aqui no programa. Tudo bem? Bem-vindo sempre ao programa. Luiz Antônio, obrigado pela presença, bem-vindo. Muito obrigado. Você faltou na escola, Rafael? Não faltei. Eu estava sempre presente lá nas aulas, gostava muito, aliás, gosto até hoje de história, né? Mas Tiradentes é uma figura que todo mundo sabe ou muita gente não sabe ainda? Bom, inicialmente é um grande prazer estar aqui nesse programa tão simpático mais uma vez. Olha, Tiradentes acabou ganhando uma áurea de herói, né? Não, o herói, indiscutivelmente, né? Mas uma coisa quase mística, né? O que não retrata exatamente o que foi o movimento de Inconfidência Mineira. Aliás, alguns historiadores preferem se referir ao movimento não como Inconfidência, mas como conjuração. Porque Inconfidência significa traição, infidelidade. Conjuração, revolta. E o que houve em Minas, ali no século XVIII, no final do século XVIII, foi uma revolta. Uma revolta de membros da classe média mineira e de camadas mais abastadas da sociedade contra a sufocante carga tributária imposta pela coroa portuguesa sobre a produção de ouro. Minas, naquele momento, estávamos ali no ciclo... famosos ciclos econômicos do Brasil. Exatamente. Tem os ciclos, né, da cana, do ar, nós estávamos no ciclo do ouro naquele momento. E tinha a cobrança em cima disso, que representava 20% de toda a produção, né?
E naquele momento, no final ali do século XVIII, o ouro já começava a diminuir a produção, porque era um ouro de aluvião, aqueles que você encontrava com bateia, na beira de rio. Com mais facilidade, Com né? mais facilidade, exatamente. E vinha diminuindo. Mas a alíquota de imposto, não. Continuava... Em 20% ou mais. Exatamente. Muito embora me permita, né, o chamado quinto, que representava 20%. Hoje a carga tributária brasileira está próxima de 40%. Disso. E a gente nem tem Portugal, não tem Uma coroa. nova inconfidência, talvez. São quase 2/5, né? Estão aí em torno de 37%, mais ou menos. Deixa eu ver onde que começou tudo isso, Pois né? pois é. Agora, a grande diferença é que nada retornava, absolutamente nada, o que criava muita revolta. Quer dizer, o dinheiro, o Hoje ouro... também, desculpa, mas ele O dinheiro não é muito difícil, não. Quer dizer, o ouro era confiscado pela coroa, vamos até usar esse termo, confiscado realmente, ia direto para Portugal, isso? Era. E não via para o Brasil. Não havia nenhum retorno. Incentivo, em torno- investimento, sim, era isso? Sim, havia uma série de proibições na época, não se podia abrir indústrias, nada. Os inconfidentes eram justamente esses membros. Por que membros da elite? Que eram os membros esclarecidos. Os né? intelectuais. Exatamente. Eram grandes produtores, donos de fazenda ou de minas, e intelectuais que tomaram conta com as ideias libertárias que já corriam na Europa. O exemplo da jovem colônia norte-americana que já havia no continente e que, portanto, viam na saída dessa situação, na cobrança desse imposto, né, que era o grande, vamos dizer, representante dessa forma quase sufocante de administração imposta pela coroa, e a única saída era a libertação da província, né? O não pagamento dos impostos seria ali o dia da cobrança dos impostos atrasados, seria o dia que detonaria o movimento, na esperança que as demais províncias do Brasil se inspirassem no exemplo e também buscassem se libertar. E o que aconteceu na realidade? Na verdade, acabou não acontecendo, né? Se reuniam clandestinamente e gestando ali os passos que deveriam ser tomados, mas um dos inconfidentes, com impostos atrasados, não acreditando no sucesso do movimento, resolve traí-los, né? Entregar essa informação às autoridades portuguesas em troca do perdão da dívida. E aí, obviamente, acabou malogrando, os inconfidentes foram presos, né? E todos, 12 deles condenados à morte. E ali, Portugal, querendo mostrar um gesto de força, mas ao mesmo tempo de benevolência, resolve comutar algumas penas. Então, mesmo os 12 que foram condenados à morte, acabaram tendo sua pena transformada, né, para o exílio perpétuo. E um deles foi pego para mostrar exatamente a força da coroa portuguesa. E esse que foi pego era o Tiradentes, é isso? Tá. Então ele nem era o cara da Inconfidência? Era um, não. Era um dos. Era um dos líderes, então, é isso. Mas não... Poderia ter sido um outro personagem, professor, é isso? Podia. Só que os 12 poderiam ter sido mortos, mas pegava mal executar 12 membros ali da sociedade, né, de uma vez só. E alguns eram poetas, outros eram militares de alta patente, tinha religiosos, né? Tiradentes era digamos assim, a figura que... A força fraca. O que eles imaginavam que menos comoção causaria. Né? Porque Tiradentes foi não fazia parte da elite da sociedade mineira. Ficou órfão, né, aos 7 anos, aí muda-se lá para São João del Rei, acho que é isso, São João del Rei, com o pai, que posteriormente morre, ele é criado pelo tio, e se arrisca em várias profissões, ele foi tropeiro, ele foi mascate, ele ficou um período no Rio de Janeiro, aprendeu com o tio essa profissão de protético, daí a alcunha de Tiradentes. Tiradentes, né? Exatamente. E depois entra para
força, digamos, militar portuguesa, chegando no cargo de alferes, que seria hoje a patente em torno de segundo tenente, uma coisa assim. E andava, perambulava muito por Minas. Então, ele era um grande panfletário das ideias de Portugal. Então, talvez daí há uma certa controvérsia, talvez aí pegá-lo como exemplo. Quer dizer, o grande falador, o grande agitador, né? Mas, professor, Era ele. qual que é a importância? Por isso que fala para não falar demais, né? Eu falo demais. Mas qual a importância desse ato, desse acontecimento para a história do Brasil? O que mudou depois disso? Isso, a princípio, não teve grandes repercussões, mas, posteriormente, só veio reforçar o movimento republicano, que mostrava, aproveitando a figura de Tiradentes, o elevou indiscutivelmente a figura do mais popular herói da nossa história, hoje, né? Trabalharam muito isso ao longo do século XIX, né? E, de certa maneira, graças à deixa que a coroa portuguesa fez, porque foi ela que transformou Tiradentes no herói. Só para recordar, né, vamos esquecer, ele foi condenado à morte por enforcamento, que era natural. E por que cortaram ele? Pois é, mas aí decapitaram, repartiram seu corpo em 4 partes, distribuíram ao longo do caminho ali na Estrada Real de Minas até o Rio, como exemplo, né? Seus netos e filhos, se por aventura surgissem, foram declarados, assim como ele, infame. Seus bens, poucos que acumulou, foram confiscados pela coroa. A casa onde morava, alugada, o proprietário foi indenizado, ela foi demolida, o chão foi salgado. Nossa. E na justificativa de morte, dizendo que para que nada pudesse edificar. Quer dizer, apagar literalmente. A ideia era acabar com a memória dele. Exatamente isso, é isso? Mas a pena foi muito severa. E fica fácil você transformar uma porque essa pessoa coisa de dessa. cortar a pessoa em pedaços parece coisa de canibal. Exato. Para mostrar a todos, dizendo que o quanto, que sirva de exemplo a todos e qualquer um que queira se aventurar nessa ideia de liberdade, de república no país. E aí, ao longo do século XIX, o movimento... Que demorou para ver a república, Demorou. Quase 100 anos. Mais de 100 anos. A república veio... Porque ele morreu em 1792. A república veio em 1889. Foi 100 anos aí. Mas, ao longo do século XIX, a imprensa republicana vê, né, porque todo movimento, toda propaganda necessita de um ícone, de uma figura. E essa figura caiu como uma luva no caso de Tiradentes, né, que foi... Professor, aquela história de que Tiradentes tinha barba, não tinha barba, Pois foi uma discussão de longos anos isso, não é? Foi? Eu não estudei isso na isso escola. mesmo, Se tinha barba ou não tinha barba? Acho que na escola, nos livros de história, eu lembro que o Tiradentes aparecia de barba. Né? Tinha um desenho dele enforcado, com a cordinha e tudo mais, né? Ai, que exatamente horror. isso. Anos depois veio a discussão de que Tiradentes não tinha barba coisíssima nenhuma. O que, na verdade, ocorre aí alguma barba tinha, porque enquanto aguardava julgamento, o preso ficou sem poder ter aqueles cuidados pessoais. Tava preso, né? Exatamente, né? Mas isso faz parte da propaganda republicana, mostrá-lo de uma maneira martirizada. Essa figura que você acabou de descrever, que está aí estampada em quase todos os livros de história de ensino fundamental e ensino médio, você vê, é uma imagem que se assemelha um pouco a uma imagem messiânica. Exatamente. Né? Uma coisa, uma áurea meio semelhante a Jesus, aquela coisa. Mas essa figura pintada dessa maneira faz parte aí da propaganda política Exatamente, pró-república. para mostrar o mártir da E Inconfidência. essa propaganda política pró-república, que foi depois de 1792, ela começou lá em Minas Gerais mesmo ou em São Paulo? A gente já tinha... Tá. Não, o berço foi ali com o movimento mineiro. do movimento mineiro. Embora tenha havido outros movimentos. Na Bahia nós tivemos, em Minas, né? Mas vamos dizer que a semente dessas ideias foram implantadas pelos conjurados mineiros. Né? Mas, professor, por que demorou tanto tempo para a República chegar? Depois de 100 anos, praticamente. Uma razão foi a mão de ferro com que o país era governado pelos portugueses. Né?
E segundo, a maneira, digamos, violenta com que todo e qualquer movimento era tratado. Em terceiro, a saída encontrada pela coroa portuguesa, né, com a independência. Então, a ideia era, façamos a independência antes que o povo a faça. Faça, né? E a Por saída, isso que quem foi o português que fez a independência E a do saída Brasil. foi exatamente essa. Tanto é que das nações, né, que conquistaram sua independência na América, a única que se tornou uma monarquia após a independência foi o Brasil, que passou a ser alvo de desconfiança das demais. A América Espanhola, né, nossos vizinhos aqui de baixo, tornaram-se república, lá na América do Norte, república. O Brasil era a única monarquia. Então a independência que foi a saída. É. Exatamente. E Dom Pedro, um homem, um outro programa talvez, né? Dom Mas Pedro foi um I. homem que acabou conquistando a simpatia do povo pelas suas características. Do povo e das mulheres. Mas se a gente vai falar de Dom Pedro, a gente está falando de Tiradentes, né? Mas Dom Exatamente. Pedro II foi muito mais importante, não foi? Em termos históricos. Parece que ele era um intelectual, um cara Muito pra mais, frente e muito tal. mais. O Dom Pedro I, o que eu ouço, pelo menos o que eu estudei, eu não sei, mas que parecia mais um fanfarrão, eu diria. Não tanto assim, mas mais... Não, sim, Dom Pedro era um homem muito mais ligado às armas, à cavalariça. Ele não tinha... E talvez os princípios o portugueses refinamento. estavam muito mais presentes nos atos dele. Não é Muito isso? mais. Ele era muito mais português do que o filho, que tinha uma ideia muito mais modernizadora, era um homem muito mais... Porque Professor, Dom Pedro II parado. fala que ele amava o Brasil, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. É certo falar, então, que Tiradentes foi o grande herói brasileiro, mesmo com essa figura um pouco mistificada que se construiu em cima dele? Ou nós tivemos outros personagens a quem acreditar também um pouco da bravura do nosso povo? Olha, num país de poucos heróis como somos, heróis populares, né? Eu diria que sim, né? Sem dúvida nenhuma. Tiradentes, né, representa aí um pouco essa coragem, essa altivez do povo brasileiro em encarar os problemas, e seguir em frente, e mesmo sabendo das consequências, e lutar e continuar lutando e assumir, né, o que faz. Sem dúvida, acho que dos heróis da história, Tiradentes foi, digamos, o mais, com segurança, né, o mais popular de Figura todos mais eles. forte, né? E é uma das figuras mais fortes, isso é indiscutivelmente. Ali está o exemplo. Tem um legado, né? Tiradentes está lá, virou cidade, filmes. Aliás, a cidade de Tiradentes é linda, né? Maravilhosa. É muito bonito. Você Perto de Ouro Preto. Você vai ver o Museu de Confidência, é um destaque muito grande. É um herói bastante querido. Eu diria um dos mais queridos e conhecidos. O Brasil hoje reverencia esse feriado, professor? Ou é um feriado para ficar em casa, fazer churrasco e as pessoas esquecem da sua história? Eu acho que esquece, sim. Esquece. Né? Não referencia. Eu acho que, infelizmente, boa parte, sobretudo da maneira como o fato é abordado e vem sendo abordado até hoje, é o feriado de Tiradentes. Sabe que é um feriado para rememorar a morte desse herói nacional, mas para por aí. Eu acho que falta... Não lembro os verdadeiros motivos disso, Sem dúvida nenhuma. Tudo que representou a Conjuração Mineira, os seus ideais de contestação, de reivindicação. Sobretudo nesse momento onde vamos acertar as contas com o leão. Muito bem falar de imposto de renda agora. Ai, que bom, professor. Mas estamos aqui falando de Tiradentes porque é muito importante a gente saber a história do nosso país, não é verdade? Às vezes a gente estuda na escola, mas muitas vezes os livros eles não são tão fidedignos como a gente gostaria. São né? romanceados, muitas Exatamente. vezes, né, professor? Bem falado. Acho que essa é a palavra. Extremamente romanceada. Uma coisa meio heróica, o homem que não entregou os seus parceiros, e etc. Muito romanceado e pouca reflexão.
Tá bom? É isso aí, uma aula de história Uma hoje, aula de Rafael. história. Hoje Que foi delícia. mesmo. Venha sempre, professor. É sempre tão um prazer. bom. Cultura é muito Sempre um bom prazer. pra gente e pra todos, com certeza, que estão nos assistindo. Hoje eu trago muitas novidades da Oiti para vocês. É hora de falar do ômega 3, o ômega 3 da Oiti. É um produto 100% natural, extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas, com as famosas substâncias EPA e DHA, muito recomendada pelos médicos. É ótimo para as pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta e até insônia. Melhora a concentração e para as mulheres é fantástico, porque ajuda nos problemas da menopausa. Pra que sofrer com calorão excessivo, com indisposição? Eu te convido agora a acompanhar comigo o depoimento de um cliente que usa, aprova e indica o ômega 3 da Oiti. Vamos ver. O que mais me beneficiou o ômega 3 foi o fortalecimento das minhas pernas e também das minhas unhas. Minhas unhas eram quebradiças, rachavam, não permanecia, minhas unhas, não conseguia ver minhas unhas bonitas. E com o ômega 3, as minhas unhas se fortaleceram, hoje elas estão bonitas. Eu sinto mais disposição agora para eu caminhar. Então eu pretendo continuar com o tratamento porque foi muito bom para mim. E eu vivo mais e melhor com o Oiti. Dona Maria Cecília, mais disposta e olha, está mais do que na hora de você experimentar também. Aliás, você pode ser o próximo a dar o seu depoimento aqui no Tudo Posso. Então já vai ligando 0800 020 1738 ou ainda acesse pelo site para comprar. Quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar inclusive um presente muito especial. Eu estou falando da Bolsa Mágica Oiti. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, falando que estava ligadinho aqui na gente, assistindo o nosso programa, vai ganhar também o colágeno. Colágeno ajuda a manter a sua pele mais firme, mais jovem, mais saudável. Vamos então aproveitar essa promoção para experimentar também. Ligue agora mesmo, hein? 0800 020 1718 ou compre pelo site oitisuplementos.com.br. No site do Oiti você encontra matéria sobre saúde, dicas de bem-estar e tem até receita. E no site você também pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. Acesse oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor! No próximo bloco, nós vamos aprender a fazer um lindo, olha, uma bonequinha tão fofinha com a arte educadora Del Carmen. Vamos ver a bonequinha? É uma bonequinha dentro de uma xícara que você pode presentear, você pode vender, você pode fazer para ficar para você mesmo, para os seus filhos e tal. Daqui a pouco, ela diz que é bem fácil. Já já a gente já volta.